Para você, sintonizado nessa programação aqui da segunda série do ensino médio, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula maravilhosa. Bem-vindo, né? Nossa experiência, espero que seja a melhor possível, né? Eu vou estar fazendo esse esforço, muitas vezes eu vou gravar em casa, como estou fazendo agora, ou às vezes também a gente vai gravar aí na escola, conforme for dando tempo, dando espaço. Nós vamos fazer nossa gravação de orientação, tanto aqui em educação financeira, como também em empreendedorismo, né? Essa experiência maravilhosa que a gente tem na escola, a gente tem essa oportunidade de usar a tecnologia e apresentar, né, o trabalho, fazer uma boa aula, uma dinâmica bacana, né? Eu já vou compartilhar com você aqui a nossa tela, você está vendo do lado aí, nossa aula, né? É a aula de matemática, a gente viu de educação financeira, né? A gente viu esses slides em sala, e agora, como a gente já tinha combinado, eu vou fazer, você vai evoluir, você que já participou da aula. Se por acaso você não esteve na sala de aula com a gente, você também vai viver a experiência e enviar as aulas. Eu vou aqui no mural do lado, ali naquela tela inicial do Classroom, né, do Classroom, você vai ter o seu nome com as presenças e ausências, né? A presença é quando você faz a aula, e aquele F de falta é quando você está por fazer a aula, né? Aula 1, aula 2, aula 3, se tiver 10 faltas é porque tem 10 aulas, né? Se der 7 aulas, vai ter 7 faltas ou 7 presencinhas ali. E isso vai contabilizar no nosso trimestre. Aí vai ter as aulas que serão avaliações, aulas que serão como esta, que são aulas de conteúdo, né? Então, nossa aula 1, o tema da aula é educação financeira e o dinheiro, né, como a gente viu ali em sala, né? Aí você já tem uma sequência da aula aí, aqui seria, assim, os objetivos da aula, né? Você vai ver nesta aula, né? Você vai poder ver, compreender onde encontramos a necessidade da educação financeira em nosso cotidiano, como a educação financeira pode ajudar a gerenciar melhor o dinheiro, como a gente conversou bastante ali em sala, né? Tem várias experiências, né? Até o pessoal do segundo B, o pessoal do segundo A, a gente também conversou, né? E a gente viu, a gente leu essa tela junto. Essa tela é uma tela bacana, que ela passa a ideia de um estudante que pode ver ali o que está errado na cabeça dessa pessoa, né? Aí a pessoa vai dizer assim, eu vou gastar todo o dinheiro se eu ganhar, que eu ganhar com viagem, roupas de marca, carro, celular, diversão, comprar uma casa ou comprar todos os meus sonhos, né? O que está errado na cabeça dessa pessoa? Né? O que essa pessoa está fazendo que não está correto, que não está, vamos dizer assim, dentro de uma dinâmica mais aceitável, né? Uma pessoa que está com uma ideia mais assertiva de um projeto de vida, como diz agora no novo ensino médio, né? O que a pessoa está dizendo, né? Está faltando algum tipo de orientação. Está faltando educação financeira. É assim como a gente conversou em sala, né? Em algum momento da vida, todos terão contato com o dinheiro, né? Como eu falei ali em sala, a pessoa vai ter acesso ao crédito, a financiamentos e investimentos, né? Vamos consumir produtos de uma forma mais, vamos dizer assim, com uma personalidade maior, você vai poder escolher as coisas quando você tiver uma vida financeira mais ativa, né? Isso a partir de um trabalho ou de alguma forma de empreender que você vai desenvolver daí aí em diante, né? Você vai ter acesso a serviços, pensar diferentes formas de ganhar e de gastar o dinheiro, né? Por isso é importante planejar para gerenciar todas essas oportunidades, né? Quando é possível perceber que não existe educação financeira, né? Como o próprio texto está já dizendo, você já ouviu alguém contar que gasta tudo, que ganha, e que compra tudo que quer, sem se preocupar em economizar para o futuro? Parece coisa de filme, mas isso acontece na verdade. Como nossa Laura está falando aí, como a nossa tela está dizendo, isso acontece realmente, e as pessoas, elas gastam, elas não se planejam, elas acabam gastando todo o dinheiro que ganha, sem guardar aqueles 20% que a gente combinou em sala, né? Então, se você ganha R$ 1.000, no mínimo que você vai gastar, você vai guardar R$ 200. Você vai guardar esses 20% para quê? Para uma emergência, um fundo emergencial,
que seja um pneu de uma bicicleta para você consertar, que seja um celular para consertar a tela, alguma coisa, alguma viagem rápida que precisa fazer, às vezes você precisa emprestar esse dinheiro para seu pai ou para algum ente querido, né? Então, é muito bom, como comentei com vocês, que eu também tenho a minha reserva financeira. Às vezes, a gente aperta, ou a família aperta, a gente tem que ter, no mínimo, esse dinheiro que, com o passar do tempo, sempre você guarda, no mínimo, 20% do dinheiro que você ganha. Esse é o combinado aqui das nossas aulas de educação financeira, para a gente começar, né? O dinheiro da família, de seus pais, o responsável, que seus pais ou responsáveis recebem em seu trabalho, benefícios sociais e aposentadoria, é usado para custear as despesas. Ele pede para a gente anotar, mas a gente vai refletir, né? Você sabe se sobra alguma ou falta algum dinheiro ao final do mês em casa? Essa é uma pergunta básica, né? Para a gente ver. Você sabe se sua família possui alguma reserva financeira para emergências, como essa reserva que a gente acabou de falar? Tem gente que tem, como eu disse em sala, tem gente que tem em casa, tem guardado no banco, seja no CDB, que seja no Tesouro Direto, ou até mesmo na caderneta de poupança, né? 3 mil reais, tem gente que tem 15 mil, tem pessoas que têm 2 mil, tem gente que tem 300 reais. Conforme a gente vai podendo, a gente vai ter que ter sempre esse dinheiro guardado para um momento de necessidade. Essa é a nossa reserva, a nossa reserva financeira para emergências, né? Pense e responda. Mariana trabalha como secretária em um escritório e recebe R$ 1.200 de salário, um salário básico, né? Menos um pouquinho que o salário mínimo hoje em dia. Ela decidiu, se bem que é uma situação hipotética, né? Que a gente não pode ganhar menos de do que um salário mínimo. O salário mínimo já está mais de 1.200 e pouco, né? Ela decidiu comprar o celular dos seus sonhos, mas para isso vai lhe custar 1.975. Sabendo que ela nunca guarda dinheiro, nunca guardou dinheiro, a melhor possibilidade de realizar o seu sonho só acontece se ela, né? Se ela o quê? Se ela emprestar o dinheiro e pagar juros, se ela economizar o que falta e comprar no próximo mês, a gente conversou sobre isso em sala, né? Vender seu celular para arrecadar o dinheiro, ou pedir dinheiro emprestado para seu pai e ficar devendo, né? Esse dinheiro para o pai. Qual é a melhor opção aí que a gente tem da Mariana fazer esse investimento de R$ 1.975, né? O que você acha? Ficar devendo aí para o pai, Teve alguém aqui na sala que falou que ia ficar devendo para o pai e depois ia vender o celular, mas o exercício ele fala diferente, né? Vamos ver aqui. Olha lá, emprestar dinheiro e pagar juros seria uma coisa que não seria muito correta, né? A 2 é a correta, economizar o que falta e comprar no próximo mês, né? Aí vender o seu celular para arrecadar o dinheiro, de repente você fica sem celular muito tempo, não dá certo. Quem que sobrevive sem celular, né? Hipoteticamente, de uma brincadeira, né? E pedir dinheiro emprestado para o pai, às vezes o pai não vai poder fazer essa ajuda nesse momento. Então, talvez seja a melhor opção. Inclusive, tem um sobrinho que está com problema, que está ficando aqui comigo no Paraná, ele está com o celular está muito lento, e eu disse a ele, vamos segurar, vamos dar uma economizada ao final do mês, a gente pode trocar esse celular, mas a gente vai juntar o dinheiro, né? É a melhor forma de fazer um investimento desse tipo. Você junta o dinheiro e consegue um desconto à vista, pagar no Pix ou com um dinheirinho mesmo, né? Talvez o Pix hoje seja a melhor opção de pagamento e de recebimento, né? Porque nenhuma das partes paga, nem para receber, a pessoa que vai receber ou a empresa que vai receber, e nem a pessoa que está fazendo o investimento ou o pagamento, a pessoa também não tem nenhuma despesa para fazer o pagamento pelo Pix, né? Só vai transferir o dinheiro mesmo, né? Não tem que pagar nada para o banco e nem para o Banco Central. E se fosse com você, essa situação da Mariana fosse com você, imagine que você quer comprar um celular novo também, né? Cria uma situação hipotética parecida com a situação da Mariana e pense em como você resolveria o problema da falta de dinheiro, né? Levando em consideração que você quer muito o aparelho novo. Aí aqui na sala de aula mesmo, a gente conversou bastante sobre isso, né? E teve gente que, eu me lembro que ali no segundo B, também aqui no segundo A, o pessoal disse assim, vamos fazer um misto, vamos pegar o dinheiro emprestado com o pai, aí depois compra o celular e vende o celular usado, né? Aí a pessoa fica pouco tempo sem celular, então ela não fica sem celular em momento nenhum, aí acaba dando certo e tudo bem. Quando o celular também tá, o celular
possível de venda, né? Porque tem hora que a gente vende, tem hora que a gente só troca de aparelho quando não tem mais situação, né? Mas geralmente esses aparelhos um pouquinho mais caros, dá para você fazer. Existe um mercado de aparelhos usados, né? Baseado nas informações que você tem sobre educação financeira, avalie as alternativas abaixo. Aí aqui embaixo vai ter alternativa para você marcar também. A educação financeira ajuda a compreender a relação cotidiana das pessoas com seus recursos financeiros e fazer escolhas cada vez mais conscientes. Ensina a refletir sobre os seus sonhos e sobre como transformá-los em realidade por meio de projetos, né? Então, a gente fazendo os projetos antes de começar a gastar o dinheiro, não gastar à torta e à direito, comprar todas as benesses, todas as coisas que vêm na cabeça da gente, né? Vamos traçar esse projeto para a gente fazer as melhores aquisições, não é verdade? E essa educação financeira também faz avaliar suas necessidades e desejos e como os efeitos de suas escolhas afetam a qualidade de vida no presente e também no futuro, né? Todas essas três assertivas estão corretas, né? Olha lá, a primeira está correta, a segunda está correta, a terceira também está correta, como a gente comentou em sala, né? Comprar guardando as economias. Vamos ver o que a Rose está falando ali, né? Rose quer trocar o seu notebook, mas para isso ela precisa... ela programou que vai economizar 20% do seu salário durante 3 meses. Sabendo que Rose precisa de R$ 700 para fazer a troca para fazer a troca, e que seu salário é 1.050 líquido, né? Ela recebe um pouquinho mais, mas na mão dela, líquido, é o dinheiro que a gente recebe, chama o salário líquido, né? O líquido ela recebe 1.050. Quanto tempo ela vai poder conseguir atingir o seu objetivo, né? Ela precisa de R$ 700 para poder fazer essa troca, e que ela vai programar que ela vai economizar 20% do salário. Então, a gente tem que calcular quanto que é 20% de 1.050 e ver em quanto tempo ela vai fazer esse investimento, né? Então, a gente já comentou como que é essa conta, vamos ver como é que a gente pode solucionar isso aí, né? Então, como a gente já viu nas aulas de educação financeira e nas aulas de matemática, nos dois, né? As duas aulas a gente pode ver, aí, sobretudo no segundo B, a gente tem mais educação financeira, no segundo A gente tem a matemática e também a educação financeira para reforçar esses cálculos. Tá aqui na tela, você está vendo 20%, a gente pode colocar 20 sobre 100 e 0,20, né? Aqui é a forma de representar, como a gente deixou bem claro em sala, um percentual de 20%. Aí, quando eu quero calcular 20% de um dinheiro, que nesse caso é 20% do salário da Rose, a gente multiplica 0,2 ou 0,20 por 1.050. Né? Isso aí vai resultar 210. Então, se você fizer 630, né? Que ainda falta para poder inteirar os 700, né? Neste caso, ela vai ter que, no 3 meses dá 630, ela vai ter que fazer mais um mês para dar 200 e poucos reais, R$ 210 a mais, ela vai ter que economizar durante 4 meses, né? E você vai marcar esta opção aí embaixo, que você vai precisar economizar 4 meses do seu salário para fazer essa troca, né? Essa troca do seu notebook, é verdade? É isso aí. Agora vamos observar, tem uma reportagem que fala que o percentual de famílias endividadas no Brasil é de 78%. Então, gente, só para a gente dar uma conversada sobre isso, já indo para o final da nossa aula, mas fazendo essa reflexão, 78% significa o seguinte: você tem 100 famílias, dessas 100 famílias, 78 famílias estão endividadas, né? É muita gente endividada, né? Aí ele pergunta aqui, perguntando nos nossos slides aqui, estamos perguntando assim: na sua opinião, por que esse fato ocorre em nossa sociedade? O que poderia ser feito para mudar esse cenário? Né? A educação financeira pode contribuir para ajudar essas pessoas? Claro que sim, né, gente? Como a gente viu, a gente conversou sobre isso, né? A gente precisa organizar e ter a consciência de gastar menos do que a gente ganha, né? E sempre ter aquela noção de que a gente precisa guardar o dinheiro, porque pode acontecer um acidente, você pode deixar o celular cair e precisa trocar o celular de uma hora para outra, você já dá de entrada aquele dinheiro que você guardou. Sempre é assim. Então, você ganhou o dinheiro, começou uma vida ativa, uma vida financeira, né? Você começou a vir um dinheiro na sua mão, a primeira coisa que você precisa fazer e você precisa pensar nesse mínimo que você precisa
guardar, ou no máximo, né? Eu sempre guardei, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive ali um trezentão, duzentão, como eu falei para você, né? Hoje, esse trezentão, duzentão, tô falando com, lá no início dos anos 2000, né? Agora eu posso dizer a você, sempre eu tenho 2.000, 3.000, que é o dinheiro que a gente precisa ali. Ah, não, tem que fazer aqui uma cirurgia no dente. Ah, 1.800. Você tem que ter, porque às vezes acontecem emergências, né? Não só na saúde, mas um pneu de um carro que você tem, alguma coisa, você sempre tem que ter esse dinheiro para você fazer esse investimento no momento ali, não ter que entrar no cartão de crédito ou alguma coisa parecida, né? Aí é assim, e mais outras coisas que a gente pode fazer para melhorar essa consciência em relação à nossa educação financeira, que durante as próximas aulas e o romper do ano letivo, nós vamos abordar, vivenciar situações, fazer simulações aqui na escola, né? E a gente vai ouvir você vai fazer apresentações e também interagir aqui com a gente pela internet, com essas nossas aulas maravilhosas. Vamos ver um exemplo que tem aqui, que o Pedro recebe uma mesada de R$ 50 por mês, né? Então, o pai dele dá 50 para ele ali, não sei nem se pode chamar de mesada, mas é um dinheirinho que o pai dele dá 50, e desse dinheiro, 20% ele guarda em um cofre para que no final do ano ele possa comprar um novo brinquedo, né? Quanto o Pedro terá ao final do ano, se ele poupar 20% durante todo um ano, né? Então, a gente vai ver quanto que é 20% de 50 e multiplicar por 12, que ele vai guardar durante um ano, né? Como eu disse a vocês, nas duas turmas da segunda série, quanto que é 20% de 50? Aí é sempre, quando a gente pergunta esse tipo de porcentagem que é mais fácil, você pensa em 10. Quanto que é 10% de R$ 50? Aí alguém ali no fundo está respondendo, professor, é R$ 5, 10%. Então, 20% dá quanto, professor? Então, vai dar quanto? Se 10% é R$ 5, 20%, R$ 10. Então, se 20% é R$ 10, ele vai guardar 20% todo mês. Quantos meses tem um ano? 12. Então, R$ 10 vezes 12 meses, R$ 120. Nós estamos aí na letra C, o cálculo aí, ó, 20% de 50, você pega 0,20, multiplica por 50, deu 10, você pega os 10 e multiplica por 12, deu R$ 120, que é o valor que o Pedro economizou durante um ano. Isso é uma questãozinha rápida, só para a gente marcar, né? Tem também uma outra questão aqui. Sabemos que para se preparar para a aposentadoria é necessário fazer um planejamento que também envolve fazer investimentos. Nesse sentido, você se preparando para a aposentadoria, está se preparando para a aposentadoria quando? Você investe em viagens para aproveitar com a família, pensa em se preparar apenas quando estiver perto de se aposentar, investe em uma previdência privada ou outros ativos, né? Ativo seria mais no sentido assim, de um tipo de investimento para você guardar a longo prazo, nesse sentido que a gente colocou esses ativos, né? Ou então, a quarta opção, não se preocupe, pois não gosta de pensar no futuro. Com base nesse raciocínio, assinale a alternativa correta. Qual que é a alternativa correta, gente? Você vai investir em viagens, você vai pensar em se preparar só quando estiver perto de aposentar, você vai investir em previdência privada. Quem é que investe em previdência privada? É uma pessoa que, às vezes, sobra um pouco de dinheiro, além daquela... Às vezes, você tem um investimento, você tem um trabalho, por exemplo, um funcionário público, ele vai ter uma aposentadoria ao final ali da carreira dele. E se ele quiser contratar uma aposentadoria porque ele acha que vai ganhar muito pouco, porque a gente reduz bastante o salário de alguns trabalhadores, ele pode investir em previdência privada. Então, quando a gente fala previdência privada, é porque você precisa pegar o dinheiro e guardar o dinheiro em um tipo de previdência, ou em outro tipo de investimento de longo prazo, que você recupera depois quando você tem. Recupera no sentido, assim, de receber de volta, né? Então, a alternativa correta é qual que é a alternativa correta? A alternativa apenas a 3, apenas a 1 e a 4, a 2 e a 3, apenas a 1. Eu acho que é a alternativa A, apenas a 3, né? Que a pessoa investe, olha lá, tá vendo? A primeira está correta, né? E a gente ainda colocou esse quadrinho para marcar bem, né? Aí, tem mais um texto aqui, pessoas realmente inteligentes são aquelas que ensinam para pessoas aparentemente inferiores, que ambos são exatamente iguais, né? E nesse sentido, né, tem um livro Pega a Visão, feito por escritor e palestrante esse Rick Chester, né? Ele trata da trajetória de história de um homem que desde criança teve de aprender a lidar com pessoas, negócios e dinheiro.
Rick ficou muito conhecido após o chamado vídeo da água, que é um vídeo que tem na internet, onde, de maneira direta, indica a fórmula de obter dinheiro vendendo água na praia, né? É uma coisa, assim, que é um empreendimento simples, mas que a pessoa se deu muito bem nesse investimento, e aparece essa história desse livro, né? Ele fala sobre a importância da educação financeira e como aplicou todos os conceitos na prática. Marca alternativa que melhor indica o que é educação financeira. A educação financeira, a gente já marcou aqui, né? Além de buscar entender de negócios e saber organizar os recursos de acordo com o que é obtido, planejando assim o futuro e desenvolver uma melhor qualidade de vida. Possibilitando, através dos conhecimentos obtidos, fazer escolhas mais inteligentes em relação a produtos e serviços oferecidos pela sociedade, né? Aí tem opções que não vão ser corretas, que já estão marcadas aqui. A educação financeira trata somente do controle pessoal? Claro que não. A educação financeira é conhecimento exclusivo em relação à história, né? A história da moeda, só vai falar disso? Claro que não, né? A educação financeira busca tratar de negócios e deixar determinados indivíduos com acúmulo de riqueza, enquanto outros buscam tratar para que esses, trabalhar em troca de salário. Não, a educação financeira, ela busca entender sobre as finanças, sobre aprender a tratar os negócios, para se organizar de forma as finanças, né, e obter uma melhor qualidade de vida. É a alternativa A, né? E tem ainda mais um, o Conselho de Educação Financeira é um termo usado, é um termo antigo que não se aplica mais aos dias atuais, jamais seria essa letra E, né? E a gente viu nessa aula que a educação financeira auxilia na tomada de decisões, né? E ainda tem a importância de gerenciar o dinheiro de forma consciente e responsável, né? Assim, para que a gente possa obter um melhor resultado da nossa vida financeira. Assim, a gente vai fechar por aqui a nossa aula e esperando que nos próximos dias a gente possa se encontrar novamente, né? E ter uma experiência de vida e de aula melhor, né? Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você. E aqui embaixo, você marca agora as alternativas corretas, né? Aí você pode ir dando uma pausazinha no vídeo, como a gente combinou, né? E na próxima aula a gente se encontra, que seja uma aula presencial ou aqui na internet. Um abraço, um beijo no seu coração. Um abraço para todos. Até a próxima aula. Valeu, gente.